Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de pregação sem enrolação. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o tema Vou pregar. O que devo fazer? É uma pergunta. Depois que entendemos na aula anterior que todos somos vocacionados e chamados por Deus para levar a palavra do Senhor, assim como Marcos 16, verso 15 diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Agora eu entendo, tá? Fui chamado para fui vocacionado para pregar a palavra. Fui convidado. Vou pregar, tá? Mas o que devo fazer? Primeiramente, guarde isso para o resto da sua vida. Você foi chamado para pregar. O que você deve fazer? Primeiro, a verdadeira pregação nasce na busca da oração. Então, a primeira coisa que todo pregador precisa fazer, depois de ter sido convidado para levar a palavra do Senhor, ele precisa buscar a Deus em oração, pedir a Deus direção, qual texto, qual mensagem, o que trazer, tá? Porque essa comunhão e esse relacionamento com Deus é fundamental. Então, vou pregar o que devo fazer. Ore. Segundo, ore. Terceiro, ore. Ore muito e peça direção a Deus. Depois que você entendeu o que deve fazer após orar para levar a palavra do Senhor, eu quero trazer 3 conselhos importantíssimos para você entender o que deve fazer antes de levar a palavra do Senhor. Primeiro, é uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Aonde pregarei? Primeiro, você vai pregar num templo? Vai pregar numa casa? Vai pregar num encontro pequeno? Vai pregar numa grande reunião? Vai pregar no quê? No ar livre? Vai pregar em algum clube? Vai pregar no trabalho? Então, primeiramente, onde você vai pregar? Segundo, para quem você irá pregar? Porque você precisa conhecer o público. É importante para sabermos o que comunicar. É totalmente diferente de pregar dentro de uma comunidade e pregar numa zona sul, numa classe alta, para uma classe baixa. Então precisamos conhecer o nosso público. Para quem pregarei? É de suma importância você entender isso. Aonde pregarei? Para quem pregarei? E o que pregarei? Precisamos ter em mente que não é o pregador quem decide essa última pergunta. Tão somente obedecemos a Deus, tão somente oramos ao Senhor. Daí surge a necessidade, tá? Porque quem determina o que devemos pregar é o Senhor. Isso só é possível na busca da oração. Eu trouxe um exemplo para você aqui no próximo slide, importantíssimo. E alguns passos precisam ser dados antes, é óbvio, de chegarmos à conclusão ou chegarmos no púlpito para levar a palavra do Senhor. Então vamos tentar compreender isso aqui. Por exemplo, 1. Considere a necessidade dos seus ouvintes. Depois que você entendeu o slide anterior, nesse tópico 1, você precisa entender a necessidade dos seus ouvintes. É onde você está pregando? É, o quê? É numa comunidade? Tá? Qual é a necessidade de quem está morando lá na comunidade? É de alcançar, sei lá, por exemplo, o amor de Deus. Entender que ele pode ser rejeitado pelos homens, pode ser rejeitado pelos parentes, pode ser rejeitado pela sociedade por não querer se envolver, de repente, no meio em que ele está sendo nascido e criado. Tá? Então, quando conseguimos entender a necessidade, em segundo passo, precisamos definir em oração a ideia a ser pregada. Então, quero falar sobre amor. Depois que eu entendi, depois que eu trouxe a ideia que é sobre amor, a terceira parte é escolher um texto bíblico para basear o sermão dentro da ideia. Né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, 3 passos importantíssimos é para considerarmos a necessidade do nosso ouvinte. Segundo, para definirmos em oração a ideia a ser pregada.
E terceiro, escolher um texto bíblico para basear o nosso sermão. Pegando esse passo a passo, ó, vai embora, vai embora. Aguardo você no próximo vídeo.